Olá, meu nome é Andresa, juntamente com minha equipe, que é composta por André, Gisele, Gilvanei e Raniele, estaremos apresentando esse vídeo sobre a origem da vida. Bom, você já se perguntou como a vida começou e o que e como possibilitou estar aqui hoje diante de tanta diversidade biológica? Pois bem, a partir de agora entenderemos como surgiu a primeira célula que se reproduziram assexualmente e sua evolução até organismos mais complexos como nós que se reproduzem sexualmente. Segundo a teoria de Oparin e Haldane, a Terra primitiva possuía uma atmosfera fortemente redutora, contendo metano, amônia, hidrogênio, água, inúmeros vulcões e erupções e descargas elétricas. As interações desses elementos sobre a ação, as descargas elétricas e o calor acumulado na atmosfera foram essenciais para o surgimento dos coacevados e, posteriormente, as primeiras células. Esses organismos eram seres unicelulares, anaeróbios e se reproduziam assexualmente, através de um processo simples de divisão celular. Com o passar dos anos, esses seres foram evoluindo e deram origem aos eucariotos, organismos mais complexos que são compostos por membrana nuclear, conjunto de organelas que desempenham diversas funções e processo de respiração aeróbia. Esses novos seres são capazes de se especializar e formar tecidos, órgãos e sistemas complexos e também usar o processo de divisão celular, conhecido como mitose, para crescimento e reparo nos tecidos, bem como preparação para a meiose e a divisão por meiose, como um processo desenvolvido por órgãos reprodutivos que é especializado na produção de gametas. Bom, agora falaremos da mitose, que é o processo conhecido como divisão somática, um tipo de divisão assexuada e, como falamos acima, ele acontece para o reparo e crescimento dos organismos eucariotos e também antecede a meiose reducional nas células reprodutivas. Nesse processo, uma única célula se transforma em duas células iguais, com o mesmo número de cromossomos. Nos órgãos sexuais, ovários e testículos, as células fazem sucessivas mitoses. Essas divisões são responsáveis por formar as ovogônias e espermatogônias, que, posteriormente, darão início à formação dos gametas femininos e masculinos. O processo de mitose se inicia após a fase G2, na fase mitótica, onde é conferida se os cromossomos foram duplicados corretamente. A fase mitótica é dividida nas seguintes fases. Prófase é onde acontece a compactação dos cromossomos e o desaparecimento da carioteca. Metafase é onde os cromossomos chegam no grau máximo de condensação e se localizam na placa metafísica da célula. Anafase, nessa fase as cromatídeos começam a se separar devido ao encurtamento das fibras do fuso e são puxadas para os polos opostos da célula. Telofase, aqui as cromatídeos já se encontram nos lados opostos e começam a se descondensar. E por fim, a citoninese, que é onde acontece a divisão citoplasmática, resultando em duas células com o mesmo material genético. Bom, agora essas células seguirão para o processo de meiose, o qual veremos a seguir. A meiose é um processo de divisão celular que acontece especialmente em órgãos ou células reprodutivas, ovogônias e espermatogônias, após a mitose, dando origem aos gametas masculinos e femininos. Gametas são reprodutivas que têm a metade dos cromossomos 23 pares de uma célula comum. A meiose acontece em duas etapas. A primeira delas é a meiose 1, ou meiose reducional, onde uma célula com 46 cromossomos se divide e forma duas células filhas com 23 cromossomos cada. Essa parte da meiose acontece em 4 etapas, sendo a primeira e a mais longa a prófase 1, que também passa por 5 fases subsequentes que são lipoteno, onde acontece o início da compactação cromossômica, zigoteno, onde acontece o pareamento dos cromossomos homólogos na placa equatorial, pacteno, nessa fase é onde acontece o crossing over, ou cruzamento e recombinação genética, diproteno, os cromossomos homólogos se afastam e, por fim, a dioquinese, que é quando o encurtamento cromossômico, desaparecimento da carioteca e nucleolo e os microtúbulos se ligam ao cinetocoro para dar o processo de divisão celular. Após a prófase 1,
segue-se para a metafase os cromossomos homólogos ou bivalentes, seguem para o plano equatorial da célula e a finalização da ligação às fibras do fuso. Agora temos a anafase. Nessa fase, os cromossomos homólogos são levados pelo encurtamento das fibras do fuso para os polos opostos da célula. Por fim, temos a telofase, que é onde acontece a remontagem da membrana nuclear nos conjuntos cromossômicos e, posteriormente, acontece a citoplasmática, citocinese, formando duas células filhas com 23 cromossomos cada. Após o final da meiose 1, se iniciará a meiose 2, conhecida como meiose equacional, nas duas células filhas ou espermatocitos secundários formados anteriormente. Essa fase é parecida com a meiose 1, acontecendo quase todas as etapas dessa fase. No entanto, nessa fase, há o reaparecimento dos 23 cromossomos e a duplicação das cromatídeos em 46 cromatídeos na prófase 2. Após esse momento, na metafase 2, acontece seu alinhamento do equador da célula e a ligação das fibras do fuso no cinetocoro nas cromatídeos e a separação das cromatídeos irmãs para polo opostos da célula é realizada na anafase 2. E, finalmente, na telofase 2 são formadas 4 células espermatídeos, 23XY ou ovocitos, 23XX com 23 cromossomos cada. Essas células passarão por processos de mudança, como no caso das espermatídeos, que se transformarão em espermatozoides, e os ovocitos, que amadurecerá e se transformará em um óvulo maduro, se especializando em gametas, que são células reprodutivas desenvolvidas por órgãos sexuais masculinos e femininos, para a reprodução de zigotos e, posteriormente, um indivíduo trazendo características próprias, porém herdadas parte da mãe e parte do pai, dando assim a continuidade da espécie e a vida, e originando assim um novo indivíduo. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Esse foi o nosso vídeo e muito obrigada!